Olá, caros alunos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula de Fundamentos em Química Geral. A gente vai fazer uma breve recordação do que a gente viu na aula 1 para a gente dar prosseguimento. Então, na aula 1 a gente trabalhou com conceitos de matéria e a partir disso a gente definiu o que são propriedades gerais e propriedades específicas e o que a gente pode trabalhar com cada uma delas a fim de obter informações de um corpo ou diferenciar dois corpos, tá? E em seguida, isso foi extremamente importante para que a gente também entendesse o conceito de substância pura e de misturas. A partir daí, nós trabalhamos conceitos também de sistema, que nos auxiliou a classificar essas misturas como homogêneas, heterogêneas, assim também como classificar se uma substância pura ela se apresenta em um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Aquele exemplo claro, né? A água com o gelo, né, formando um sistema heterogêneo. Acho que vocês devem lembrar lá da primeira aula. E a partir disso, eu comentei no finalzinho que era muito importante que a gente reconhecesse aqueles gráficos de mudança de estado físico, né, os diagramas de fase, para que a partir dali também nós tenhamos a capacidade de identificar se é pura ou não a nossa substância, ou seja, se é uma mistura. E a gente aproveitou, né, o finalzinho da aula só para classificar as misturas e falar dessa importância de reconhecer para definir os métodos de separação necessários. Na aula de hoje, a gente sai um pouco daquele aspecto macroscópico e vai para um aspecto microscópico, ou seja, a gente realmente vai falar hoje de átomos, elementos e recordar algumas coisas que são muito importantes para que a gente tenha, né, um bom desenvolvimento da química geral aí. Pessoal, se vocês recordarem, sempre nós iniciamos o primeiro ano e o finalzinho, né, do nono ano, dependendo ali da escola que vocês puderam estudar, a gente trabalha com teoria atômica. E essa parte de teoria atômica a gente começa bem lá no século V a.C., a gente começa em Leucipo e Demócrito, né? Então a gente faz uma contextualização e faz uma linha do tempo em relação aos conceitos do que é o átomo e como foi proposto isso. Só que se a gente trabalhar, né, o conceito e depois pegar o primeiro modelo atômico já foi proposto, né, por um cientista que é o Dalton em 1808. Então, se eu falei ali do século V a.C., olha só a quantidade de tempo que já se passou, né, entre a definição e o surgimento da palavra átomo como aquela menor partícula do universo indestrutível, até a proposta de como era o átomo. Ou seja, eu brinco com alguns alunos que Dalton, ele simplesmente ele fez o designer gráfico do átomo. Ou seja, ele propôs, né, eu acho que todos devem se lembrar, que o átomo ele era esférico, maciço e indivisível. Isso foram algumas características que vocês podem perceber em relação ao modelo proposto por Dalton, que é também conhecido como bola de bilhar, tá bom? E existem 4 postulados que foi por ele mencionado, que nós podemos citar aqui, ó. Inicialmente, os elementos eles seriam formados por partículas extremamente pequenas, chamadas átomos, que a gente acabou de conceituar aqui o que é. Todos os átomos do mesmo elemento eles são idênticos, ou seja, é uma coisa meio lógica. Por quê? Se eu trabalho com uma esfera que é maciça, ou seja, ela não é oca, se eu alterar o tamanho, o volume, eu altero consequentemente a massa. Então, olha só, se eles têm que ter o mesmo tamanho, alterando-se o tamanho, eu também altero a massa. Consequentemente, isso que ele falou, alteram-se as propriedades químicas, tá? Os compostos, ou seja, agora ele já começa a falar que os elementos eles podem se combinar. E essa combinação de átomos vão formar o que nós chamamos de compostos. Então, os compostos são constituídos por átomos de mais de um elemento. Em qualquer composto, a razão entre os números dos átomos de quaisquer elementos presentes é um número inteiro, uma fração simples. Ou seja, gente,
aqui a gente já começa a falar de leis ponderais, ou seja, quase que a gente já está falando do que é estequiometria, né, dos coeficientes estequiométricos, balanceamento de equação química, o que tem de um lado tem do outro. Então, nota que a gente já começa a falar disso em 1808. E ele também falou que uma reação química envolve apenas a separação e rearranjo dos átomos. Então, né, ele já considera essa questão das reações químicas aqui ser um rearranjo, ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu acho que vocês devem lembrar disso lá de Lavoisier também. Então, o que a gente pode falar da teoria de Dalton aqui? Ó? Olha que bacana esse desenho que representa muito bem. Eu tenho o elemento X e o elemento Y, quando eles se combinam, formando o composto que tem os elementos X e Y. Como eu falei, o modelo de Dalton é carinhosamente chamado de bola de bilhar, ou seja, uma bola de sinuca, esférico, maciço, indivisível. Pessoal, a gente já está falando alguma coisinha de modelo atômico aqui, justamente para que vocês tenham noção de, além de revisar a matéria, começar a enxergar os modelos com um pouco mais de maturidade. Ou seja, vamos falar aqui, por exemplo, de Thomson. Apesar de ser uma matéria lá na frente que o professor trabalhará com vocês, Thomson, ele foi um cientista que trabalhava com gases, né, de alguns elementos, e ele submetia esses gases a um vácuo a baixas pressões e fazia com que esse gás em baixas pressões sofresse a influência de um campo elétrico que era passado externamente, ou seja, ele utilizava como ferramenta uma ampola de vidro que é chamada de ampola de Crookes. E aqui eu tenho o quê? Essa ampola de vidro tem a formação de um vácuo e eu tenho um equipamento aqui externo, placas, né, que eu tenho a formação do que a gente precisa, que é a diferença de potencial. Toda vez que era gerada essa diferença de potencial com um gás em baixas pressões, era formado um feixe luminoso. Esse feixe luminoso ele precisou ser caracterizado por Thomson, gente. Então note que em momento nenhum eu falei que Dalton realizou o experimento, mas Thomson já realizou. São os experimentos dos raios catódicos. E aí eu peço que vocês tenham mais ou menos a noção do que ele precisou fazer. Era uma coisa nova, ele precisou caracterizar aquele feixe luminoso. A primeira coisa que ele pensou era, vamos ver o comportamento dele? Colocou aqui um anteparo. Quando ele colocou esse anteparo, poderiam acontecer duas coisas. Um, ele ter a capacidade de penetrar na matéria, e dois, não ter capacidade de penetrar na matéria. E o que ele percebeu é que formava-se sombra no fundo do tubo, com o mesmo formato do anteparo, ou seja, aquele feixe luminoso não tinha capacidade de atravessar a matéria e tinha trajetória em linha reta, era igual, né, à trajetória da luz. E aí, ele falou assim, ó, se comporta igual a luz, vamos experimentar. Ele colocou um cataventozinho aqui dentro. E quando ele colocou esse cataventozinho aqui dentro, ele sofreu uma movimentação, mesmo com um sistema em vácuo, ou seja, não foi uma corrente de ar que movimentou ele, sim quando o feixe luminoso tinha uma incidência sobre esse cataventozinho que ele girava. E aí ele percebeu que, diferentemente da luz, esse feixe luminoso era dotado de matéria. E um dos experimentos mais intrigantes foi que, ao colocar um campo magnético ao redor da ampola, sempre o feixe luminoso era deslocado para o lado positivo. E a partir daí a gente pode falar que surgiu, né, a natureza elétrica da matéria. Foi a primeira vez que a gente falou disso e surgiu uma partícula subatômica, que é o elétron. Ou seja, gente, o feixe luminoso era dotado e formado por elétrons, carga negativa. Isso é muito importante para que vocês tenham uma noção agora de quais são as limitações dos modelos atômicos. Vamos olhar com outros olhos. Eu tenho uma massa fluida positiva, que foi proposta, né, por Thomson, e os elétrons eles eram incrustados sobre a superfície dessa massa fluida. O átomo continuava esférico, então eu tinha os elétrons e tinha uma massa fluida positiva. Pessoal,
Por mais que eu falasse em neutralidade aqui, ou seja, eu tenho uma carga positiva neutralizando uma carga negativa, nós temos um problema, e é aí que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu tenho uma espécie extremamente pequena, dotada de cargas que não se movimentam, os elétrons estavam incrustados. Então aconteceria aqui um fenômeno de repulsão. Note que para falar que o modelo de Thomson está errado, eu não precisei ir lá no modelo de Rutherford. E é isso que eu quero que a partir de Rutherford vocês tenham noção, que as propostas feitas por cada cientista antes, né, do nosso modelo atual que é trabalhado hoje, existem falhas. Falhas essas que talvez vocês, com os conhecimentos que vocês têm, vocês já conseguem entender, que na época não era tão visível assim, né, para nós cientistas. Então, a gente vai falar de mais dois, tá? A gente vai falar um pouquinho de Rutherford. E aí, os modelos atômicos atuais eu vou deixar para que vocês trabalhem na aula com o professor de vocês. Rutherford, graças ao casal Curie, principalmente a Marie Curie, que é a mulher cientista que conseguiu ganhar o prêmio Nobel, não só de física, mas também de química, graças à descoberta da radioatividade do polônio, que a gente pode falar que o polônio ele faz o quê? Ele emite partículas alfa. Partículas alfa têm carga positiva. No que se baseava o experimento de Rutherford? Ele bombardeava uma lâmina de ouro. Então nós tínhamos uma lâmina de ouro bem fininha, que era bombardeada por essas partículas alfa, e a ideia inicial, né, quando nós tínhamos esse invólucro fotossensível, seria que as partículas alfa, elas, em sua maioria, elas marcassem a parte anterior do filme e não a parte posterior. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, que intrigou. As partículas alfa, elas em sua grande maioria passaram diretamente sem sofrer desvios, algumas poucas sofreram desvios e algumas foram ricocheteadas na parte anterior. E aí a gente tem aquela proposta que o átomo, ele em sua maioria é formado por espaços vazios. Então, mais ou menos, a gente já começa a definir aqui o modelo planetário, tá? O que aconteceu foi isso, ó, os feixes, em sua grande maioria, atravessaram espaços vazios, os quais nós vamos chamar agora de eletrosfera. Alguns poucos feixes foram ricocheteados, porque eles se encontraram com uma região muito densa e pequena, que a gente já vai chamar de núcleo. E esse núcleo a gente também conseguiu caracterizar a carga presente nele. Por quê? Aqueles feixes que sofreram pequenos desvios, justamente fenômeno de repulsão, ou seja, nós tínhamos cargas de sinais iguais, tanto na partícula alfa quanto no núcleo. Então a gente definiu aí agora órbitas circulares ao redor de um núcleo. Então eu tenho, né, vamos supor que para o átomo de hidrogênio eu tenho um núcleo com carga positiva, tá? Eu tenho um núcleo com carga positiva, e os elétrons, no caso aqui, um elétron está em uma órbita circular ao redor desse núcleo, do que a gente chama de eletrosfera. Vamos pegar aí limitação disso aqui. Pessoal, vocês podem pensar para o hidrogênio que, como nós temos uma partícula de carga oposta presente no núcleo, em uma órbita circular, o que vai acontecer? Diminuição do raio até que as duas sejam atraídas e haja colisão, né, atração total das duas. E também, imagine para elementos que você tenha muitos prótons ou cargas positivas no núcleo. Repulsão, né, desse núcleo, uma vez que a gente não consegue sair desse problema ainda. E a partir daí, né, a gente também pode citar em seguida. Eu estou sendo bem superficial, que é uma revisão. Aconselho vocês, caso tenham dúvidas dessa matéria, a buscar um livro-texto que está presente na biblioteca e no nosso plano de ensino, e também assistir, né, a videoaulas dos nossos professores. E se caso tenham dúvida, podem nos mandar, né,
via Moodle ou por e-mail as referentes dúvidas sobre a disciplina, não necessariamente só para o professor que está encarregado daqui 211 ou da 321, tá? Vocês podem procurar qualquer um. Então vamos lá. O Bohr, ele já falou e já realizou um outro tipo de experimento. Ele fez um experimento que a gente chama espectros de emissão. Estou sendo bem simplista aqui, só para vocês conseguirem entender mais ou menos como que funcionava. Imagine que nós temos uma chama e essa chama ela tem uma característica. Qual que é essa característica? Ela tem uma composição. Quando nós adicionamos um determinado elemento a essa chama, por exemplo, o sódio, quando adicionado, por exemplo, ele faz com que a chama emita uma radiação eletromagnética de cor alaranjada. Isso já é uma característica do que a gente chama de espectros de emissão. E essa emissão está relacionada com a quantização da energia. Então, resumindo, é mais ou menos isso aqui. Eu tenho um núcleo, agora com cargas positivas e os nêutrons, mas eu tenho órbitas, no caso, camadas, níveis de energia, e quanto mais distantes do núcleo, mais energéticos elas são. E nós vamos chamar de camadas K, L, M, N, O, P e Q. Como eu disse, quanto mais afastada do núcleo, mais energética. Quanto mais interna, menos energética. Então, determinado tipo de transição, ela ocorre da seguinte maneira. Eu tenho um elétron que está no estado que a gente chama estado fundamental, de menor energia. Caso, por exemplo, a gente consiga fornecer energia suficiente para que... Vou colocar uns numerozinhos aqui só para ser bem didático. Vamos supor que ele precise de 5 de energia para ficar nesse nível. E eu forneço para ele mais 10, ele vai ficar com 15. Então ele não pode mais ficar nesse nível, ele vai soltar para o mais externo. Então ele sai do mais interno e vai para o mais externo. Então ele vem para cá, ó. Por quê? Porque ali que tem 15 de energia teóricos para ele ficar. Mas imagine que por algum motivo ele ficou com 14,9999. Ele não está mais com 15. Então ele não pode ficar naquele nível. Ele vai retornar do estado excitado para o fundamental. E quando ele retorna para o fundamental, ele está com excesso de energia. E ele vai liberar essa energia na forma de luz, fóton, quanto, tá? Comprimento de onda, frequência, energia, entra já nessa parte. É muito importante que vocês se recordem, saibam usar a constante de Planck, saibam algumas formulazinhas. Vou falar disso daqui a pouquinho, mas notem que agora a gente já começou a falar do que a gente chama de eletrosfera. E se vocês se recordarem, olha só, a gente tem 7 camadas. A gente falou da camada K, que tem a capacidade de suportar 2 elétrons. A gente falou da camada L, que tem a capacidade de suportar 8 elétrons. Da camada M, que suporta 18 elétrons. Da camada N, que suporta 32 elétrons. Da camada O, que suporta também 32 elétrons, da camada P, que suporta 18, e da camada Q, que suportam 8 elétrons. Pessoal, por que eu estou colocando já aqui para vocês recordarem? Porque Sommerfeld ele trabalhou com níveis, com subníveis de energia, ou seja, entre os níveis existem níveis intermediários, que a gente vai chamar de subníveis. E a gente, teoricamente, trabalha com 4. O S, o P, o D e o F. E aí é muito importante para distribuição eletrônica, tanto por níveis quanto por subníveis ou camadas ou subcamadas, que vocês entendam que esses somatórios de números de elétrons, que é isso que está aqui em cima, tá?
eles vão equivaler à camada. Então, por exemplo, se eu preciso somente de 2 elétrons na primeira camada, quem é referente a essa camada é o subnível S. Se eu preciso de 8 na camada L, eu já tenho que somar S com P, porque 2 mais 6, 8. Então, esses dois pertencem aqui. Se eu preciso de 18, S, P e D. Se eu preciso de 32, S, P, D e F. Por que isso é importante? Porque vocês já aprendem agora a montar o que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling. E em 1 minuto você faz. Ó, você colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, KLMNOPQ, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E aí, para montar o diagrama de Linus-Pauling de uma maneira fácil, o que vocês vão fazer? Eu aconselho vocês a fazerem da seguinte forma. Sempre escrevam o número da camada. Então, ó, 1, referente à camada 1. Tá? Vou ampliar aqui para ficar melhorzinho. E o subnível ou os subníveis correspondentes. Então, ó, 1s2, porque eu só preciso de 2 elétrons, tá? Então, vamos lá. Embaixo eu já coloco 2, porque é o número da camada, S2, 2p6. Por quê? Eu já venho aqui, ó, 2 mais 6 dá 8. Notem que eu estou fazendo essa distribuição agora de maneira que é na horizontal, mas a distribuição na hora ela ocorre na diagonal. Então prestem atenção, ó. 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Na hora da prova, se precisar fazer isso, façam de maneira que eles fiquem, né, alinhadinhos para você não errar a distribuição eletrônica. 6S2, 6P6, 6D10, 7S2, 7P6. Pessoal, acabei de fazer isso, é muito importante agora eu lembrar que a distribuição ocorre na diagonal, ó. 1S2 vai para 2S2, de 2S2 vai para 2P6 e depois 3S2, de 3S2 vai para 3P6, depois 4S2, vem para o 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Então, aqui a gente montou o diagrama de Linus-Pauling de forma bem rapidinha. Ou seja, aqui eu demorei um pouco, mas provavelmente depois que você aprender, você vai fazer isso de forma muito automática. Por que isso é importante? Porque a gente vai precisar fazer distribuição eletrônica. E a distribuição eletrônica a gente precisa fazer tanto por níveis quanto por subníveis. Vai ser muito importante para vocês em propriedades periódicas, né, números quânticos, em ligações químicas. Então, essa matéria ela é fundamental, tá? Então, só lembrando que a gente falou aqui, ó, agora a gente já pode considerar que existe uma partícula subatômica chamada elétron, e aí vocês já deixam de pensar no átomo como uma partícula menor e indestrutível, passa a falar de uma partícula subatômica, tá? Menor do que o átomo. Tem carga negativa. O próton, ele, né, no caso aqui a gente está trabalhando com a partícula de carga positiva, fica no núcleo. E o nêutron, né, não tem carga e ela está ali no núcleo. Só lembrando vocês, a massa de um átomo ela vai ser derivada do somatório dos prótons e nêutrons. A gente meio que desconsidera, né, esse valor da massa do elétron para cálculos de massa, na hora que a gente precisa fazer, né, algumas continhas aí, dependendo do grau de complexidade. E aí, como eu falei somente até Sommerfeld, existem, né, outras questões, porque a gente ainda está falando de órbita, então ainda não entrei com questão de orbitais, que a gente já muda, né, o conceito de trajetória e passa a falar de região de maior probabilidade, né, ou seja, a densidade de probabilidade de encontrar um elétron. Eu gostaria que vocês entendessem mais ou menos uma definição atual só para a gente dar continuidade. É a menor quantidade de uma substância simples que tem as propriedades químicas do elemento e que permanece inalterada em sua transformação química. Tá
bom? Então, um elemento, uma substância elementar, é constituído por um único tipo de átomo, ou seja, átomos do mesmo número atômico, ou, consequentemente, número de prótons. Então, o número atômico a gente representa por Z, tá? E aí a gente tem alguns exemplos. Mercúrio, na minha época, os termômetros eram de mercúrio, e mercúrio é uma substância que, no caso, a gente pode falar que ela é extremamente tóxica, principalmente depois de ter contato metabolismo, pode formar o metilmercúrio, né? Quem tiver aula aí comigo, eu vou falar um pouquinho disso, tá? O enxofre, que muitas das vezes a gente confunde, né? Fala que quando a gente sente aquele cheiro de ovo podre, fala que, nossa, que cheiro de enxofre. Pessoal, o enxofre não tem cheiro, não é? São os derivados do enxofre, por exemplo, o H2S, ele sim que dá aquele cheiro, e não o enxofre em si. O ferro, o chumbo, o alumínio, que são aí metais que são extremamente utilizados no nosso dia a dia. Só para a gente ter mais ou menos uma noção e não ficar tão perdido. Pessoal, se a gente imaginar um contexto histórico, existia uma quantidade de átomos e pouquíssimos, e com o tempo começaram a surgir mais elementos, para surgir não, né? Foram descobertos e aí foi necessário agrupá-los. E quando eles foram agrupados, né, eles já foram agrupados por aumento de massa, de acordo com as características, mas quando percebeu que a organização deles, de acordo com o aumento do número atômico, é, formava-se grupos de átomos que possuem as mesmas características, nós chegamos na tabela periódica atual. Só relembrando aqui, ó, coisa básica, né? Nós temos aqui as linhas verticais, que são as famílias, e as linhas horizontais, que são os períodos. Pessoal, as famílias nos vão fornecer os números de elétrons da camada de valência, enquanto os períodos vão nos indicar principalmente o número de camadas. Ou seja, olha, eu tenho 7 períodos, lembrando que esses dois estão aqui dentro, tá? Então eu tenho 7 camadas. E ó, para ficar fácil, a distribuição eletrônica dá para ser feita aqui na tabela periódica também. Então, por exemplo, ó, todo mundo da família 1A tem um elétron na camada de valência. Da 2A, 2 elétrons. 3A, 3, 4A, 4, por exemplo, 8A, 8. Tá? Os elementos de transição, eles já vão ter, né, a presença do subnível D em sua distribuição eletrônica, enquanto os de transição interna, subnível F. Tranquilo? Aqui, ó, os gases nobres, que a gente costuma falar que gás nobre não reage, não mistura, pessoal, eles são estáveis. E eles são estáveis porque eles apresentam uma configuração eletrônica com 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, quando eu perguntar para vocês por que os átomos eles se ligam, eles buscam estabilidade. A estabilidade é atingindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Guardem isso, tá? Então, vamos lá. O Z é o número atômico e representa para nós o número de prótons. O A é o número de massa, que é a soma dos prótons e nêutrons, igual eu falei lá atrás. Então, por exemplo, a representação da tabela periódica de algum elemento, por exemplo, aqui nesse caso não tem ela completa, mas aqui ó, tenho aqui um exemplozinho. Ó, eu tenho o símbolo do elemento, o número atômico e tenho um número maior embaixo. Esse número maior, ele é a soma dos prótons e nêutrons. Ou seja, se você tem dúvida em como achar isso, tá bem tranquilo, tá? Essa tabela tá mais completinha porque ela também tem o quê? Ó, a distribuição eletrônica, mas na hora da prova não vai ser assim não, tá? Vocês vão ter que correr atrás. Então podem esperar que nós provavelmente vamos ter lá, ó, o símbolo do nosso elemento, um número maior e um número menor. Vejam que já está diferente daquela tabela. Só você guardar que o número menor é o número de quê? Se vocês lembrarem, é o número atômico. E o número maior é o número de massa. E os nêutrons você pode encontrar pela diferença dos dois. Se eu tiver carga positiva ou negativa, isso vai indicar que eu tenho um cátion, se for carga positiva, ou ânion, que é um íon de carga negativa. E o cátion é pela perda de elétrons e o ânion pelo ganho. Tá? Então vamos lá.
O que são isótopos? Isótopos são elementos que apresentam a mesma quantidade de prótons, tá bom? E eles podem ter diferentes números de nêutrons. E isso aí vão fornecer átomos que têm diferentes números de massas. Isso é bem comum de vocês perceberem em algum filme que fala de carbono 14, datação. Pessoal, carbono, em sua maior quantidade ou abundância na natureza, é o carbono 12. Ó, tanto o carbono 14 como o carbono 12, eles apresentam o mesmo número de prótons. Já eles apresentam massa diferente, porque eles têm números de nêutrons diferentes. Já os isótopos, eles apresentam as mesmas quantidades de nêutrons, só que eles podem ter diferentes números de prótons. Então, por exemplo, eu tenho o hidrogênio aqui, que ele tem um número, né, de próton 1, né, que é um número atômico, mas eu tenho massa 3. Isso indica que eu tenho, no caso, né, uma diferença ali quando a gente trabalha com o número de prótons do elemento. Se vocês pensarem, eu também tenho os isóbaros. Os isóbaros, eles têm a mesma massa. Porém, eu vou ter diferente aí o número de prótons e nêutrons. E quando eu trabalho com elementos isoeletrônicos, eu estou falando de quê? Mesmo número de elétrons. Como que você vai reconhecer se um elemento é isoeletrônico ou não? Quando você fizer a distribuição eletrônica e a distribuição eletrônica for igual. Vou pegar um exemplo aqui, é bom que a gente já trabalha distribuição, tá? Ó, sódio, flúor, neônio. Vou fazer a distribuição eletrônica aqui, ó, por subníveis, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha só a do flúor. 1s2, 2s2, 2p5. Olha o neônio. 1s2, 2s2, 2p6. Porém, agora eu vou trabalhar com outras espécies. Eu quero o sódio mais e o flúor menos. O que aconteceu? Sódio perde a última camada, porque esse elétron ele vai ser retirado. Então, ó, o que a gente passa a ter? Configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Perdeu o elétron na camada de valência. E o flúor, ele ganha um elétron na camada de valência. Ele passa a ficar agora como 1s2, 2s2, 2p6. Notem que agora eu tenho o sódio, o flúor e o neônio com a mesma distribuição eletrônica. Ou seja, eu tenho ali átomos, elementos isoeletrônicos. E só para fechar uma fala que eu já disse anteriormente, o metal ele ficou com a configuração eletrônica do gás nobre anterior a ele na tabela periódica, que é o neônio. Já o flúor ficou com a configuração eletrônica do gás nobre posterior a ele na tabela periódica, ou seja, ambos têm estabilidade quando estão nessa forma. Isso vai ser muito importante para vocês na hora de aprender ligações químicas, tá? E aí, pessoal, quando eu falo de composto, o composto é uma substância que é eletricamente neutra. Ela pode consistir, né, de dois ou mais elementos diferentes cujos átomos estão presentes em uma proporção definida. Isso aí já foi falado para a gente quase que lá no modelo de Dalton. Só que aí eu posso falar agora que eu tenho compostos orgânicos e inorgânicos, né? Esses compostos orgânicos para a gente é aqueles que nós apresentamos carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, né? E assim por diante. Esses compostos orgânicos eles vão ser bem característicos porque a gente tem o carbono que tem essa capacidade de formar cadeias, tá? E já os compostos inorgânicos a gente pode classificá-los, né, como o contrário, que é o restante. Só que a gente pode classificá-los também em relação às ligações. Eu tenho compostos que são moleculares e os compostos iônicos. No caso dos compostos iônicos, a gente pode falar aí de compostos que fazem ligação iônica. Que se eu tivesse, por exemplo, o sódio mais, eu teria um composto no qual o flúor, com aquele elétron que ele ganhou, é no seu formato de ânion, eles têm cargas opostas e eles formam lá, ó, o NaF, que é um composto iônico, tá beleza? E os compostos metálicos. Então, eu tenho os moleculares, que a gente vai ter em sua
maioria formada por ligações covalentes, os iônicos por ligações iônicas e os metálicos por ligações metálicas, tá? Então, só para a gente terminar aqui, olha só, se eu for representar substâncias elementares, ou seja, como elas se apresentam na natureza da sua forma mais abundante. Eu tenho aqui, ó, representação do sódio sólido, ou seja, no qual eu tenho o NOx, o número de oxidação dele igual a zero, carbono sólido, que pode ser carbono grafite ou diamante, tá? O hélio, que é um gás nobre no estado gasoso, H2, que é, no caso, o gás hidrogênio, tá? O ferro, gasoso, líquido ou sólido, dependendo de qual estado físico ele está. Já os compostos, que podem ser moleculares ou iônicos, ó, NaCl é um composto iônico, H2O é um composto molecular, tá? Então, quando eu também representar espécies catiônicas ou aniônicas, vocês têm que prestar atenção. Por exemplo, eu tenho ferro solúvel, quer dizer que esse ferro solúvel está aquoso. Em que solvente? Se for água, ele tem esse símbolozinho. E ele vai estar o quê? Carregado. Porque o ferro 2 é mais solúvel do que o ferro sólido, que é insolúvel. Tá? Então aqui eu tenho as espécies que são tanto cátion e ânions representados. Pessoal, é muito importante, caso aqueles que tenham dúvida, relembrar a nomenclatura, né, de quais espécies vocês têm que saber, principalmente, eu já dou uma dica para quem está fazendo química geral, que é relembrar funções inorgânicas. O que é um ácido, uma base, um óxido, tá? E a partir daí relembrar as nomenclaturas. Hídrico, oso, ico, perico, hipooso, tá? Porque a partir disso vocês vão saber algumas nomenclaturas e isso vai facilitar a vida de vocês. Também posso soltar uma listinha para que vocês treinem a respeito disso. Mas agradeço a atenção de vocês e a gente vai para a parte 3 no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.